A ideia de colonizar Marte parece inevitável, não é? Astronautas caminhando pelo solo vermelho, cidades em cúpulas transparentes, cultivos de batatas marcianas como no filme Perdido em Marte. Mas, e se eu te dissesse que, apesar de toda uma empolgação, dos foguetes da SpaceX e das promessas de Elon Musk, nós ainda estamos muito, muito longe de colonizar Marte. Na verdade, se fôssemos hoje, a missão seria extremamente perigosa, com riscos tão altos que poderiam comprometer a vida de toda a tripulação. E neste vídeo, você vai descobrir os 5 principais motivos que explicam por que ainda não conseguimos, e talvez não consigamos tão cedo, transformar Marte em um novo lar para a humanidade. Fica comigo até o final, porque o último motivo vai explodir a sua percepção sobre o que realmente significa viver em outro planeta. Você já parou para pensar quanto tempo levaria para chegar em Marte? Com a tecnologia atual, uma viagem até lá levaria de 6 a 9 meses, só de ida. E durante todo esse tempo, os astronautas estariam expostos a um ambiente extremamente hostil, sem atmosfera protetora da Terra, sem campo magnético. A radiação cósmica e as partículas solares atingiriam a nave quase sem barreiras. Essa radiação pode causar mutações genéticas, problemas neurológicos e aumentar drasticamente o risco de câncer. Para piorar, em caso de qualquer falha, não existe plano B, não tem posto de emergência, não tem retorno rápido. Se alguma coisa der errado no meio do caminho, a única certeza é o silêncio. É por isso que, antes de colonizar Marte, precisamos aprender como sobreviver no espaço por longos períodos. E até agora, a ciência ainda não tem uma resposta segura para isso. Certo, vamos imaginar que conseguimos chegar em Marte. A nave pousa, o solo marciano está sob nossos pés. Agora vem a pergunta que não quer calar. Dá para viver em Marte? A resposta curta? Não. Pelo menos, não com a tecnologia atual. Marte pode parecer apenas uma versão avermelhada da Terra. Mas na prática, ele é um planeta que rejeita a vida como conhecemos. A atmosfera é composta por 95% de dióxido de carbono. Oxigênio? Quase inexistente. A temperatura média por lá gira em torno de menos 60 graus Celsius. E durante a noite, pode despencar para impressionantes menos 125 graus. Mas o mais assustador é a pressão atmosférica, tão baixa que se você saísse sem traje, seu sangue poderia literalmente ferver, mesmo com o frio cortante ao redor. Isso acontece porque, com essa pressão, o ponto de ebulição do sangue cai absurdamente. Ou seja, viver em Marte exigiria abrigos hiperpressurizados, sistemas térmicos complexos e uma estrutura de sobrevivência que ainda está a anos-luz da viabilidade total. E não para por aí. Lembra das tempestades de areia em The Martian? Aquelas cenas não foram exagero, elas realmente acontecem e podem durar semanas inteiras, cobrindo o planeta com poeira fina e mergulhando tudo em uma escuridão opaca, quase total. Uma tempestade como essa pode acabar com a energia de uma base inteira, comprometer comunicações, destruir painéis solares e isolar completamente qualquer tentativa de resgate. Tudo isso transforma Marte, não em um novo lar, mas num gigantesco campo de testes. Um ambiente extremo, hostil, onde cada minuto exigiria um esforço constante para simplesmente não morrer. Mas, mesmo que sobrevivêssemos ao ambiente marciano, ainda teríamos um inimigo invisível, a gravidade. Marte tem apenas 38% da gravidade da Terra. No começo, isso pode parecer divertido. Pular mais alto, carregar objetos pesados com facilidade. Mas o corpo humano foi esculpido por milhões de anos sob a gravidade terrestre. Tirar esse elemento do equilíbrio é como desligar a força de um sistema inteiro. Com o tempo, a musculatura atrofia, os ossos perdem densidade, o sistema cardiovascular fica desregulado.
e ninguém sabe com exatidão quais são os efeitos reais disso a longo prazo. Agora imagine um cenário ainda mais complexo. Uma criança nascida em Marte, criada desde o primeiro suspiro nesse ambiente de baixa gravidade. Essa criança pode nunca conseguir voltar para a Terra. Seu corpo, adaptado a outro mundo, não suportaria o peso do nosso. Estaríamos, talvez, presenciando o surgimento de uma nova geração de humanos, que não pertencem mais ao nosso planeta. Humanos, marcianos, biologicamente diferentes e, inevitavelmente, separados. Tá bom. Digamos que a gente resolva o problema da viagem, da atmosfera, da gravidade. Agora a pergunta é: como manter a vida funcionando? Em Marte não tem comida, não tem água potável, não tem oxigênio e nem combustível natural. Tudo isso precisaria ser produzido lá ou transportado da Terra, o que seria caríssimo e logisticamente arriscado. Cultivar plantas até seria possível em estufas seladas, mas exigiria controle perfeito de temperatura, pressão, nutrientes e luminosidade artificial. Produzir água, talvez com derretimento de gelo subterrâneo. Mas e se esse gelo for contaminado? Ou se for impossível acessá-lo em larga escala? Cada recurso seria uma corrida contra o tempo. E mesmo que tudo desse certo, manter humanos vivos em Marte seria um esforço constante. Como se estivéssemos sempre lutando contra o planeta. Porque, no fundo, ele não quer que a gente esteja lá. Com tudo isso que vimos até agora, fica claro por que muitos cientistas acreditam que colonizar Marte ainda não é o próximo passo. Antes de desbravar o planeta vermelho, precisamos aprender a viver fora da Terra. Mas começar por Marte é como tentar escalar o Everest, antes mesmo de aprender a subir uma escada. E é por isso que a Lua surge como um passo lógico. Ela está muito mais próxima. As janelas de lançamento são mais frequentes e a comunicação leva apenas segundos, em vez de minutos, como acontece com Marte. A Lua pode se tornar o primeiro laboratório extraterrestre da humanidade, um campo de testes real, onde podemos simular cultivo de alimentos, reciclagem de ar, escavação de recursos e tudo mais que será essencial numa eventual missão marciana. Só depois de décadas de experiência lunar, com erros, acertos e muita inovação tecnológica, é que talvez possamos dar o salto definitivo até Marte. Colonizar um planeta não é como montar uma estação de pesquisa no Ártico. É como tentar construir uma casa, no fundo do oceano, com um único tanque de oxigênio e sem saber nadar. E agora eu te pergunto, depois de tudo isso, você ainda acha que estamos prontos para colonizar Marte? Ou será que estamos deixando a empolgação falar mais alto do que a prudência? Será que a humanidade vai mesmo conseguir viver em Marte um dia? Ou esse sonho ainda está a muitas gerações de distância? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nos próximos episódios a gente vai continuar explorando os maiores desafios, mistérios e possibilidades incríveis que o universo ainda guarda pra gente. Até a próxima. E como sempre, continue olhando para as estrelas.